O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. No capítulo 24 de Mateus, Jesus explica aos judeus fiéis como serão os 7 anos da tribulação que precede sua vinda para reinar neste mundo. O princípio das dores, ou a primeira metade dos 7 anos, será caracterizado por muitos que afirmarão ser o Cristo, o Messias esperado, enganando muita gente. Jesus fala também de guerras, fomes e terremotos como característica do início das dores. Guerras, fomes e catástrofes naturais sempre ocorreram, portanto ele está falando aqui dessas coisas num grau nunca visto antes. Em seguida ele fala aos seus discípulos que eles serão perseguidos, mortos e odiados por todos. Apesar de vermos isso também na história da igreja, ele está falando do que ocorrerá àqueles que se converterem durante os 7 anos de tribulação que ainda estão por vir, principalmente dentre os judeus. Então vem uma frase que costuma ser mal interpretada por muitos cristãos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Considerando que ele está se dirigindo a judeus, dentro do contexto do judaísmo, faça a seguinte pergunta: o que um discípulo judeu entenderia por ser salvo aqui? Certamente não o mesmo que eu e você entendemos, vivendo hoje num contexto religioso e cultural do cristianismo, cuja esperança é celestial. A esperança do judeu, no Antigo Testamento, era terrena. A ideia de ir para o céu era estranha a um judeu. Sua esperança estava no estabelecimento do reino do Messias nesta terra, na libertação de seus inimigos e na prosperidade material. Diante do cenário que Jesus estava descrevendo, para um judeu, ser salvo significava conseguir sair vivo daquela situação e poder participar do reino. Portanto, Jesus está falando de uma salvação do corpo, de alguém que é livrado da morte. A perseverança aqui é para estar são e salvo na chegada do Rei Jesus e do seu reino. Antes que isso aconteça, Jesus diz que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. O Evangelho do Reino não é o que é pregado hoje. Era o Evangelho que João Batista pregava. E voltará a ser pregado depois do arrebatamento da igreja. João Batista anunciava que o Messias e Rei havia chegado, algo do tipo: arrependam-se que o reino de Deus é chegado. Essa era a mensagem de João. Se os judeus não tivessem rejeitado o seu Messias da primeira vez, o reino teria sido estabelecido nesse mundo. Hoje nós entendemos que essa rejeição foi utilizada por Deus para formar a igreja, um povo com privilégios ainda maiores do que aqueles dados a Israel. O evangelho que é pregado hoje, no período da igreja, é diferente do evangelho do reino. O cristão não está esperando um rei. Aliás, em nenhuma carta dos apóstolos você encontra que Jesus seja rei dos cristãos. Aos cristãos é prometido que irão reinar sobre a terra com Jesus, o rei que é aguardado por Israel. O evangelho pregado hoje é o evangelho da graça de Deus e ainda não alcançou todo mundo como o evangelho do reino alcançará. A mensagem não é mais arrependam-se que o reino de Deus é chegado, como era no evangelho do reino, mas a mensagem hoje é creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você já creu? Creia para não ser deixado para trás. Nos próximos 3 minutos, veremos o quanto existe de judaico nas profecias de nosso capítulo de Mateus. Visite www.3minutos.net.